Primeira pergunta, pastor, NQI. Diz assim: se mantenho relações sexuais com meu namorado antes do casamento, isso é errado? Deixo de ser uma cristã renascida? Quero dizer à nossa consulente que sim. E dizemos, como base bíblica da nossa resposta, que a Bíblia declara que o corpo do cristão é o templo do Espírito Santo. Infelizmente, muitos crentes ignoram isso, mas está escrito em 1 Coríntios 3,16: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? De modo que, mais diretamente, o apóstolo Paulo nos aconselha em 1 Coríntios 6, 18 e 19, uma medida para fugir a essa situação de fazer sexo pré-casamento, antes do casamento, fugir da prostituição. E esse é um ato de prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 e 19. Então, exemplo de pessoa que fugiu da prostituição para não pecar contra Deus, conforme Paulo recomenda aqui em 1 Coríntios 6, 18. Esse exemplo fulgurante foi escrito no livro de Gênesis, no capítulo 39. Nós vamos encontrar o seguinte: e aconteceu depois destas coisas, que a mulher do seu senhor José estava escravo no Egito, era escravo de Potifar, e diz que a mulher de Potifar, do seu senhor, pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque tu és a sua mulher. Como, pois, eu faria tamanha maldade e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos, para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num dia em que ele veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estavam ali. E ela lhe pegou pela roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu, e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua roupa em sua mão e fugira para fora, ela começou a gritar e difamou o jovem, que foi mandado para a cadeia com uma acusação falsa. Então aí está um exemplo de uma pessoa, de um moço, que atendeu perfeitamente o que Paulo já mais tarde iria aconselhar em 1 Coríntios 6, 18. Agora, esse pecado pode ser perdoado se a pessoa se arrepender. Do contrário, se houver continuidade nessa prática, o escritor do Apocalipse, no capítulo 22, o último capítulo da Bíblia, no versículo 15, ele diz taxativamente o que vai ocorrer com essa pessoa. Ficarão de fora do céu os cães, os feiticeiros e os que se prostituem
e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ame comete a mentira. De modo que Apocalipse 22, versículo 15, diz que pessoas que vivem nesse pecado e não se arrependem dele, não abandonam, deixando a prática, vão para o inferno. É uma situação muito grave, e assim é preciso que uma pessoa que se diz crente, ela está errando mais do que outra pessoa que esteja vivendo da mesma forma, porém ainda não fez sua decisão por Jesus Cristo. Pastor, está correto chamar os cantores evangélicos de levitas? O que é um levita atualmente? Eu quero dizer que não está certo, e isso é o que nós hoje denominamos judaizantes. Há no meio do povo evangélico uma tentativa para praticar ou exercer práticas que são ligadas aos judeus e não dizem respeito aos cristãos. E queremos dizer que esta palavra levita, ela foi tomada por empréstimo do povo de Israel. E originalmente levita significa descendente de Levi, que era um dos 12 filhos de Jacó. E os levitas começaram a se destacar entre as 12 tribos de Israel por ocasião do episódio do bezerro de ouro. Quando Moisés desceu do monte e viu o povo entregue à idolatria, encheu-se de ira e cobrou um posicionamento dos israelitas. Naquele momento, os descendentes de Levi se manifestaram para servir somente ao Senhor. Está no livro de Êxodo 32, 26. Daí em diante, os levitas se tornaram ministros de Deus. Dentre eles, alguns eram sacerdotes, como se tornou Arão o primeiro sacerdote, que era da tribo de Levi. E os demais eram auxiliares do sacerdote. Embora os sacerdotes fossem levitas, tornou-se habitual separar os dois grupos. Então, muitas ocasiões em que se fala sobre levitas no Antigo Testamento, a referência se aplica aos ajudantes dos sacerdotes. Então, os ajudantes dos sacerdotes eram chamados levitas, como também o próprio sacerdote. Seu serviço era cuidar do tabernáculo, de seus utensílios, inclusive carregando tudo isso durante a viagem pelo deserto. Se você quiser referências, Números capítulos 3, 4, 8 e 18. E naquele tempo, os levitas não eram responsáveis pela música no tabernáculo. Muito tempo depois, Davi inseriu a música como parte integrante do culto. Afinal, quem não sabe que Davi era músico e compositor desde a sua mocidade? Então atribuiu a alguns levitas a responsabilidade pela música. Está no livro de 1 Crônicas, capítulo 9, versículos 14 a 33. E nessa parte bíblica nós vemos diversas atribuições aos levitas. Havia entre eles porteiros, guardas, padeiros e também cantores e instrumentistas. Agora, usar o título de judaizante, usar o título judaizante para um músico de hoje ser chamado de levita não tem base bíblica e é um retorno ao judaísmo. Por isso o apóstolo Paulo, na sua carta aos Gálatas, capítulo 9, versículo 11,
capítulo 4, versículos 9 a 11, ele faz uma pergunta: mas agora, conhecendo a Deus, os antes sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? É como Paulo perguntasse: que negócio é esse de você, porque é músico, chamar-se de levita? Para com isso, você não é judeu, não pertence à tribo de Levi, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E Paulo conclui: receio de vós, que não haja trabalhado em vão para convosco. Então, nos tempos de Paulo, os cristãos judaizantes guardavam dias, sábados, luas novas e festas anuais dos judeus, como hoje ocorre. Mas isso pertencia aos judeus, à antiga aliança, e não para os cristãos que estão dentro da nova aliança. Pastor, em Lucas, no capítulo 23, versículo 43, diz assim: e disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Qual a diferença entre seio de Abraão e paraíso? Queremos dizer que, de acordo com a Bíblia, quando uma pessoa no Antigo Testamento vinha a falecer, se diz da Bíblia que seu corpo era sepultado, mas ela iria para junto dos seus, noutro lugar que nós, no Antigo Testamento, chamamos de Seol, lugar da alma, enquanto o corpo ficava na sepultura. Temos um exemplo disso no livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 15: e tu irás a teu pai em paz, e em boa velhice serás sepultado. Duas situações. Primeiro, tu irás a teus pais em paz, falando da reunião neste lugar chamado seio de Abraão, e em boa velhice serás sepultado. Nós temos também no livro de Gênesis ainda 47 e versículo 30, uma repetição desta mesma expressão, que ela aparece algumas vezes quando falavam dos profetas, dos patriarcas, que à medida que os anos passavam, eles iam falecendo. 47, versículo 30, mas que eu jaza com meus pais, por isso me levarás do Egito e me enterrarás na sepultura deles. E ele disse: farei conforme a tua palavra. Então aqui está o caso de uma pessoa que morria, seu corpo era sepultado, mas ele passava a ir para outro lugar chamado seio de Abraão. E o patriarca Abraão era considerado o pai dos judeus. Portanto, ao morrer o judeu, ia para os seus antepassados, ou mais especificamente, ia se juntar ao pai Abraão. A única ocorrência da expressão seio de Abraão na Bíblia está na narrativa de Lucas 16, 19 e 31, que foi contada por Jesus, em que o mendigo é levado pelos anjos para o seio de Abraão. Um grande abismo ou precipício o separava do homem rico, que era atormentado pelas chamas do Hades. Então, Hades não é sepultura, significa o mundo invisível dos mortos, para onde iam os espíritos dos mortos. Agora, a palavra paraíso, que é sinônima da palavra seio de Abraão,
aparece 3 vezes na Bíblia. A primeira, que já foi mencionada, Lucas 23, 43, quando Jesus disse para o ladrão arrependido: hoje estarás comigo no paraíso. Essa mesma palavra aparece em 2 Coríntios 12, versículo 4. No versículo 2 do capítulo 12 aparece a expressão terceiro céu, indicando que há 3 lugares chamados céu. O primeiro céu é a atmosfera que circunda a terra. O segundo céu é o céu estelar das estrelas. E o terceiro céu é chamado paraíso, pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2 e 4. No versículo 2, Paulo diz que foi ao terceiro céu. E no versículo 4, ele diz que foi ao paraíso, mostrando assim que céu, terceiro céu e paraíso são palavras sinônimas, têm o mesmo sentido. Repetindo, o terceiro céu é também chamado paraíso. É a habitação de Deus e o lar de todos os salvos que já daqui partiram, como diz Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Enquanto estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor, deixando o corpo presentes com o Senhor. Filipenses 1, 23. Para mim é lucro morrer e estar com Cristo. Paulo falando da sua expectativa depois da morte. Assim concluindo, o povo de Deus do Antigo Testamento, quando morria, ia para o seio de Abraão, onde se achava em descanso consciente. É o caso de Lázaro, que foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, onde se achava consciente em estado de felicidade. Depois da morte, ou seja, morte e ressurreição de Cristo, o seio de Abraão foi transferido para o terceiro céu, onde Paulo esteve, e falou de tal lugar como um lugar de gozo inefável e indescritível, diante de tanta felicidade que ele viu lá. Vamos ler essa parte para concluir essa resposta. 2 Coríntios, repetimos, capítulo 12, versículos 2 a 4. Diz assim o apóstolo: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Então aqui o apóstolo Paulo se expressa de um modo que ele não tinha linguagem própria para mencionar a felicidade que sentiu estar nesse lugar, que é o lugar que Deus tem preparado para os servos do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Podem os homens ser enganados por entidades espirituais? Sim, pode. Quem se envolve, por exemplo, com o espiritismo, pensa que os que se comunicam com os vivos são os espíritos dos falecidos. Mas quero dizer, meu prezado ouvinte, com muito respeito, que não é isso que ocorre. E para não ficar apenas na minha afirmação,
quero mencionar aqui uma declaração no Livro dos Espíritos, feita por Kardec. Ele diz assim: um fato que a observação demonstrou, e os próprios espíritos confirmam, é o de que os espíritos inferiores, com frequência, usurpam nomes conhecidos e respeitados. Quem pode assim garantir que os que dizem ter sido, por exemplo, Sócrates, Júlio César, Carlos Magno, Fenelon, Napoleão, Washington, etc., tenham de fato animado essas personalidades? Tal dúvida existe até entre alguns fervorosos adeptos da doutrina espírita, os quais admitem a intervenção e a manifestação dos espíritos. Porém, indago como pode ser comprovada a sua identidade. Por outro lado, nós temos o apóstolo Paulo, que declara a luta do cristão, dizendo que a luta do cristão é uma luta espiritual contra os espíritos maus que cercam a nossa atmosfera. E ele diz então: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Capítulo 6 de Efésios, versículos 11 aos versículos 13. Podem então os homens ser enganados por entidades espirituais, que são espíritos malignos que povoam nossos ares e que levam as pessoas a se afastarem de Deus. Nesta situação, andávamos nós também. De acordo com Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3, o apóstolo Paulo declara que antes nós éramos enganados pelas potestades do ar, que dominam a nossa humanidade nos dias de hoje.